Salve concurseiros e concurseiras de plantão, meu nome é Marcelo Pezzino, estou passando aqui rapidamente para a gente bater um papo sobre o pacote anticrimes, a Lei 13.964, que trouxe diversas atualizações na legislação penal e legislação processual penal, principalmente para você aí que adquiriu o nosso projeto Sejus 2019, que agora é o projeto Polícia Penal 2020, tenho fé em Deus que esse concurso vai sair ano que vem. Se você ainda não adquiriu, corre lá no nosso site www.marcelopezzino.com. Adquira o seu projeto e vamos juntos em busca da sua tão sonhada vaga. Galera, nós postamos um PDF lá no nosso site, uma PDF de aula de lei de execução penal, e gravamos 2 vídeos publicados aqui no nosso canal do YouTube, trabalhando exatamente o título 2, capítulo 1 da Lei de Execução Penal, e paramos necessariamente no artigo 9º da Lei de Execução Penal, que é o artigo que traz a submissão obrigatória à identificação do perfil genético. Marcelo, esse artigo mudou com essa atualização legislativa? Não, ele não mudou ainda, né? Ele não mudou ainda. Espero que ele continue da mesma forma que está, né, galera? Mas houve uma intenção do legislativo de mudar a redação desse artigo, pelo menos no caput, houve uma alteração ali, alguns parágrafos que entraram, tá, galera? Vou falar para vocês aqui. Mas o caput também foi proposta uma mudança para o caput do artigo 9º da Lei de Execução Penal, mas o presidente da República vetou. Nós trabalhamos na aula e chamamos muita sua atenção para esse artigo, inclusive colocamos uma questão de concurso na qual a gente cobrou a literalidade do artigo 9º da Lei de Execução Penal. Nós falamos naquela oportunidade para você ter atenção que somente será submetido à obrigação, né, de ser submetido à identificação de perfil genético é para aquele condenado a crime doloso, com violência grave à pessoa ou que pratica qualquer crime previsto no rol de crimes hediondos. Nós deixamos isso claro para você. E o que o legislativo propôs ao presidente da República? Mudar esse caput do artigo 9º. A proposta, ele veio da seguinte forma, galera. Eu vou ler para vocês aqui como o artigo veio para a sanção presidencial. Ele veio da seguinte forma: o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético mediante a extração de DNA. Perceba que a nova redação proposta pelo legislativo, ele suprimiu a previsão lá dos crimes previstos no rol de crimes hediondos. E essa foi exatamente a justificativa do veto presidencial. A supressão desse rol de crimes hediondos, ela é contra ao interesse público. Esse foi o posicionamento do presidente ao vetar essa proposta de alteração da redação. Houveram outros vetos dentro desse mesmo artigo, que alguns parágrafos, né? O legislativo ele propôs a alteração do caput e inclusão de alguns parágrafos nesse artigo. Ele incluiu 3 parágrafos que foram vetados, que foi o parágrafo 5º, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Vou ler rapidamente aqui para vocês, só para vocês verem do que se trata, né? O parágrafo 5º falava o seguinte: a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético. Aí ele colocou assim, ó: não sendo autorizadas as práticas de fenotipagem. É uma técnica, né, galera? Isso é uma técnica de perícia. Isso aqui foi o motivo de ser vetado também pelo presidente. Esse parágrafo 5º. O parágrafo 6º falava o seguinte: a identificação, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deverá ser correta e imediatamente descartada. Esse descarte também foi questionado quanto ao interesse público, também foi um motivo de veto presidencial. O 7º fala o seguinte: a coleta de amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas pelo perito oficial, ou seja, tanto coletar quanto produzir o laudo deveria ser realizada por um perito oficial.
isso poderia prejudicar o serviço, haja vista que algumas regiões aí do Brasil, né, galera, não tem perito suficiente para poder coletar. A coleta pode ser feita por qualquer um, desde que esteja o acompanhamento aí da equipe pericial, mas não precisa necessariamente que a coleta seja feita por um perito. Então isso foi um motivo também de veto presidencial. Então o presidente vetou o caput, a alteração do caput do 9A, e vetou 3 parágrafos que foram incluídos nesse artigo. Marcelo, então a redação vai ficar desse jeito? Não é garantia, tá, galera? Quando o presidente veta, esse veto presidencial ele volta para o legislativo e o legislativo vai apreciar o veto presidencial. Pode ser que o veto seja mantido, mas pode ser também que o veto seja derrubado. Uma vez derrubado, você vai ter que gravar aí a redação como foi enviada ao presidente. Agora existem outras alterações que foram feitas pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo, e que houve aceitação do presidente, haja visto que o presidente sancionou esse pacote anticrimes, né, galera? Que se transformou na Lei 13.964 que nós estamos discutindo aqui. E quais foram as alterações trazidas dentro desse tópico que a gente já trabalhou em aula, e eu estou trazendo essa atualização para você. Foi o parágrafo 1º-A, ele incluiu um parágrafo 1º-A que fala que a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. Um outro parágrafo que foi incluído, parágrafo 3º, os parágrafo 2º continuou, tá, galera? Da mesma forma como está. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que está lá na Lei de Execução Penal, não houve mudança nenhuma. Foi incluído o parágrafo 1º-A, que nós já lemos aqui. Agora vamos ler o parágrafo 3º, que fala o seguinte: deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Agora, o parágrafo 4º, eu considero um dos mais importantes, né, para você ficar atento, que isso vai cair na sua prova. Ó, o parágrafo 4º fala o seguinte: o condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação de perfil genético por ocasião de ingresso no estabelecimento prisional, ele deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, aquele cara que foi condenado e não foi submetido à identificação do perfil genético no ingresso no sistema prisional, durante o cumprimento de pena, ele vai ter que ser submetido. Marcelo, e se ele recusar? Bom, se ele recusar, você vai lá para o parágrafo 8º, que foi trazido também por essa atualização, que fala o seguinte: constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, tá vendo? Então vai constituir uma falta grave, e aí você vai ter uma atualização lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal, que vai tratar também, né, que vai tratar das faltas graves cometidas por aquele condenado à pena privativa de liberdade. Ele ingressou lá, essa alteração entrou lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal, ele incluiu um inciso 8º, que fala recusar submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Existem outras atualizações aqui, eu vou deixar para o decorrer das nossas aulas que a gente for trabalhando de Lei de Execução Penal, eu vou colocar essas atualizações e vou chamar a sua atenção. Agora é importante que você acompanhe o que está sendo debatido lá no Congresso. Nós temos que acompanhar esses vetos presidencial aqui, se eles vão ser mantidos ou se eles vão ser derrubados, tá? Se forem mantidos, é isso que eu passei para você. Se for derrubado algum veto, você vai ter que decorar, gravar também, estudar essas propostas aí do Legislativo que foram incluídas aí. Se forem derrubados esses vetos, você vai ter que estudar essas normas também que foram aí vetadas pelo presidente, beleza, galera? Galera, não perca o foco, continue estudando. Concurso é isso, você tem que ficar na fila até chegar a sua hora. Você que desanima, você não vai conseguir alcançar a tão sonhada vaga. Se você persistir no caminho, só existe um resultado, que é a vitória. Você vai conseguir, você vai chegar lá, não desanime, todo dia você tem que estudar, beleza, galera? Tamo junto, qualquer coisa, manda mensagem pra gente aí, que a gente vai partir pra cima desse concurso, tenho certeza que você vai conquistar a sua tão sonhada vaga.